boa tarde. Sejam bem-vindos, né, à nossa live, promovida pela Clínica Plenamente, com o tema Prevenir, Acolher para Prevenir, né? Estamos aqui animados para conversar um pouquinho sobre isso, né? Queremos dizer que todos são bem-vindos, né? E quero apresentar cada um que está aqui. A doutora Rosana, psiquiatra aqui de Itajubá, muito conhecida, que faz um trabalho excelente na cidade. A psicóloga Regiane Cristine, da Clínica Plenamente. A Liliane, da Clínica Plenamente. A Larissa, eu. E o padre Lício, que está aqui, dando a honra da presença dele, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é a prevenção do suicídio. Né? É um tema muito difícil de falar, é um tema que antes era um tabu, né, para ser falado, é difícil de mexer nele, mas a gente tem que informar para que a gente possa se posicionar de forma saudável em relação a isso, né? Tanto para as nossas questões emocionais, quanto para lidar com as questões que vêm até nós, né? O suicídio é a interrupção da vida, da própria vida, e existem diversas doenças emocionais que estão ligadas ao suicídio. E nós precisamos falar sobre isso, porque quem está passando por uma situação de dor, muitas vezes acha que não tem solução. E nós queremos conversar um pouquinho a favor da vida, né? A favor da gente aprender a lidar com as nossas questões, né? Então, por isso, cada profissional aqui vai falar um pouquinho. E assim, é muito bem-vindo as perguntas, quem quiser perguntar, participar, se sinta à vontade para isso, estamos aqui à disposição para conversar um pouco sobre isso, né? É um prazer estarmos aqui falando, né, dispondo do nosso tempo para falar um pouco sobre essa saúde emocional e a importância da gente acolher para prevenir o suicídio, né? Então, assim, a informação é uma arma poderosíssima, e a gente está aqui para informar você, né? E eu queria dizer, né, que a doutora Rosana, a senhora é bem-vinda, né? E eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho, né, da sua atuação com isso, seu trabalho médico-psiquiátrico diante dessa situação que é o suicídio. A senhora pode falar um pouquinho para a gente? Claro, obrigada. Boa tarde a todos, né? Agradeço o convite, acho pertinente falar sobre isso, especialmente na atual condição que estamos vivendo, né, onde estamos com a nossa liberdade cerceada, com o nosso sorriso cerceado através de uma máscara, né, em isolamento, na maioria das vezes, distante das pessoas que amamos, impossibilitados de demonstrar os nossos afetos através do contato físico, né. Então, acho muito pertinente a gente falar sobre isso, né. O suicídio é uma enfermidade multidimensional, né? E é uma alteração da nossa tendência instintiva, né? A tendência instintiva é tudo aquilo que nos faz preservar a nossa vida, né? O suicídio não é a única alteração, né? A gente tem as agressões, as automutilações, né? Às vezes até a pessoa que assume posturas radicais com esportes, violência, né? Podem estar relacionadas à perda dessa tendência instintiva de preservação, né? E eu acho pertinente falar sobre o que representa o suicídio, né? Na grande maioria das vezes, ele pode representar a única saída para a dor e para o sofrimento que a pessoa apresenta naquele momento, né? E o nosso papel como profissional é dizer a essas pessoas que, embora a morte seja, sim, uma saída, ela não é a única saída, né? A gente pode tentar descobrir junto com essa pessoa quais são os outros caminhos que a gente pode buscar para que ela atinja a serenidade, para ela melhorar a dor, o sofrimento e a fragilidade emocional que ela está vivenciando naquele momento, né? Então, a primeira palavra que me ocorre no meu trabalho médico é o acolher, né? Que inclusive faz parte do nosso título, né? Acolher significa trazer para perto, né? Dar a essa pessoa a proteção que ela necessita para sair dessa condição, né? E nós fazemos isso no primeiro momento através da escuta, né? Nós precisamos ouvir atentamente o que esse indivíduo tem a nos dizer, quais são suas dores, quais são seus sofrimentos psíquicos,
né? As dores emocionais, né? As dúvidas, porque são muitas questões envolvidas, né? E precisamos conversar abertamente sobre o desejo de morrer. Isso tem que ser perguntado de forma clara para a pessoa. E, ao contrário do que o senso comum imagina, perguntar a alguém sobre suicídio não vai induzir essa pessoa de forma alguma a passar o ato. Na verdade, nós estamos dando a ela a abertura de falar sobre o que está sentindo naquele momento, né? Então, precisamos conhecer a história dessa pessoa, o passado, né? Como foi a sua trajetória na infância, sua trajetória na adolescência, na fase adulta, como pessoa, qual papel essa pessoa representa na família e na sociedade, né? Quais os papéis que ela atribui a si mesma, né? E assim a gente vai conhecendo a personalidade, a gente vai conhecendo se essa pessoa teve perdas ao longo da vida, e essas perdas não necessariamente são perdas por morte, né? Pode ter sido a perda de uma relação amorosa, pode ter sido a perda em relação ao status social, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, a perda de um padrão social que havia apresentado antes, né? Atualmente nós temos muitas pessoas que tiveram uma perda do status social. Quanto isso contribui para que essa pessoa se sinta mal, se sinta inútil diante da sociedade, né? E também vamos conhecer se há comorbidades, né? Se essa pessoa tem algum problema, uma dor crônica, uma doença crônica incurável, ou algo que faça ela sentir que ela está inútil diante da família ou diante do papel que ela representa, né? As relações familiares, as relações com os amigos, as relações afetivas, né? Se essa pessoa pertence ao grupo social, se essa pessoa tem uma crença, se ela pertence a algum grupo religioso. Nós sabemos que a religiosidade e a fé são extremamente importantes para a capacidade de resiliência do indivíduo. Hoje nós temos a ciência provando, com inúmeros trabalhos, o quanto o cérebro funciona de forma diferente nos indivíduos que têm fé, né? O Padre Lício pode depois nos falar isso com mais propriedade, né, Padre Lício? E a partir de todo esse histórico, né, nós vamos construir quem é a pessoa que está à nossa frente, né? E a partir daí, fazer a análise do exame psíquico, né? Nós sabemos que os transtornos mentais graves estão mais relacionados ao risco de suicídio, né? E a propedêutica, ela é bem individualizada. Não necessariamente todos os indivíduos vão precisar de tratamento medicamentoso. Mas quando precisar, esse tratamento tem que ser individualizado, tem que ser um tratamento personalizado, de acordo com a condição física, de acordo com a condição emocional, de acordo com a condição social da pessoa, para se traçar a melhor conduta, né? E finalizando, porque a gente tem um tempo, né? Meu tempo já está expirando, dizer que é preciso manter essa pessoa com uma rede de apoio, né? O profissional que a está atendendo, né? Tem que estar disponível, né? A família, né? O trabalho, a escola, quando essa pessoa estiver incluída na escola. Então, todos os demais setores a que ela pertence têm que estar envolvidos nessa rede de apoio, né? Então, era essa mensagem que eu queria dizer e eu acho que a gente vai conversando aí depois, se tiver mais alguma dúvida. Ok. Liliane? Eu não estou te escutando. Também não. Pronto. É que a pessoa não ligou o microfone, gente. Faz parte. Mas eu estava dizendo que esse encontro, ele foi pensado nessa questão de falar sobre o suicídio, para ressaltar a importância de estar falando, né? E assim, o questionamento é, será que se eu estiver falando sobre o suicídio, isso vai, as pessoas vão querer, vão pensar mais no suicídio, vão ter mais suicídios?
ou não. Mas essa questão de estar falando é no sentido de quebrar esse tabu e para quem tem a ideação, para começar a perceber que não está sozinho e para perceber onde ele pode buscar ajuda. E também eu acho importante falar sobre a questão quando a pessoa fala que cometeu o suicídio. Quando a gente usa esse termo cometeu o suicídio, a gente já emite um julgamento, né? Então a gente tem que ficar atento a essa palavra. Então não cometeu, a pessoa faleceu por suicídio. E assim, quando a pessoa pensa em suicídio, não necessariamente ela está pensando em morrer. Ela está pensando em acabar com aquela angústia muito grande, aquela dor emocional que por vezes ela não está conseguindo lidar. Chegou num limite onde ela não está conseguindo lidar mais. Então, o nosso objetivo é esse, de ajudar a pessoa a entender e saber onde ela vai encontrar esse apoio. E quando a gente fala, é importante falar, e a forma responsável de estar falando. É importante falar, mas falar com responsabilidade. Aí a gente vem para o efeito positivo e negativo de estar falando sobre o suicídio. Então a gente vem para o efeito Werther, né? Que foi uma obra literária que acabou trazendo algumas pessoas a imitar o suicídio. Porque quando você se identifica com um personagem, com um artista, pode ser que você tenha uma tendência ao suicídio, mas assim, a pessoa ela só faz o suicídio por imitação quando ela já está no estágio de vulnerabilidade. Não quer dizer que você tem um pensamento que você vai se suicidar por conta disso. Mas se você já está no estágio vulnerável, já não vê mais saída, aquilo pode te dar, vamos dizer, dar uma ideia com relação a isso, né? Então, assim, igual né, no começo da pandemia, um ator, ele acabou se suicidando. Então, a mídia, ela tem grande responsabilidade sobre essa questão de noticiar com responsabilidade. Até a Organização Mundial de Saúde tem uma cartilha referente a isso, para quando for noticiar, não é falar como foi, como essa pessoa finalizou né, a sua vida, dando dicas, falando a forma com que ela fez isso, nem reproduzindo cartas, porque a gente não pode achar que é um ato heróico, romantizar o suicídio. Não é romântico e nem é um ato corajoso. Então é preciso visualizar isso e ver que é uma dor, que muitas vezes é uma doença emocional que ela precisa de cuidado, né? Que às vezes por conta desse tabu, dessa vergonha, ela não se cuidou. Em contrapartida, a gente deve pensar no efeito sofageno, que vem vem da agora esqueci a palavra, da flauta de uma ópera, né, de Mozart, que é a flauta mágica, onde três seres mitológicos vêm ajudar essa pessoa, esse personagem que queria tentar o suicídio. Então, o nosso papel é de ajudar essas pessoas. Então, como que a gente pode ajudar? É importante a gente pensar nisso. Como a gente pode ajudar essa pessoa que pensa no suicídio? Essa questão de de escutar. Eu acho que o início é parar e escutar. Se aquela pessoa parou, veio te pedir ajuda, você tem que parar e escutar ela. Mas escutar de forma sincera, parar de mexer no celular, de olhar para a televisão, ou mesmo de fazer outra coisa. É uma escuta autêntica mesmo, de parar o seu tempo para ver o que ela está sentindo. Muitas vezes, diante dessa notícia, você não sabe o que falar, como se comportar. Mas só pelo fato de demonstrar atenção e afeto por aquela pessoa, eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui do seu lado. Isso já faz uma diferença enorme na vida dessa pessoa que está em sofrimento emocional. E a gente tem que prestar atenção também, que fala, quem quer tentar o suicídio, ela não dá sinal, ela vai e se mata mesmo, é para chamar atenção. Não é para chamar atenção. Então, ela não avisa, ela pega e faz. Ela vai dando os indícios de comportamento, de fala, né? As pessoas ficariam muito mais felizes se eu não estivesse aqui. Ela começa a se despedir dos seus familiares. Então, isso são pequenos comportamentos e também pequenas falas, que muitas vezes a gente não presta atenção por conta da correria, né? Mas, assim, por conta da correria a gente não percebe. Que depois do suicídio ter ocorrido, fica muito mais claro.
Então, é importante também fortalecer essa rede de apoio que a doutora Rosana falou, a questão da espiritualidade, os amigos, familiares, tentar fazer uma atividade física, ter um lazer fazer um acompanhamento também, se possível, procurar ajuda no seu município, na saúde pública, que tem bastante ajuda, procurar ajuda porque você não está sozinho, você precisa desse cuidado e também não é vergonha pedir ajuda. Eu acho que é isso. E liga o seu microfone também. Também deixei o microfone fechado. Desculpa. Eu falei que eu estava esperando a Larissa me chamar, né? Mas aí eu vi. Então, com a escuta, né, do que a doutora Rosana estava falando, eu vi bem parecido, assim, com essa parte que eu estou aqui para falar para vocês, que é a questão do papel do psicólogo, né? Esse papel tão importante que é a área que nós atuamos. Então, o papel do psicólogo diante, né, do paciente, ele é o papel do acolhimento. A pessoa que tem a ideação suicida, ela está vulnerável, ela está frágil, ela está sensível, ela está debilitada emocionalmente, psicologicamente, né? E no comportamento também. Então, quando esse paciente chega até nós, né, nós temos esse papel de acolher. Né? O que é o acolher? É essa escuta, é uma escuta terapêutica que nós temos. Né? Então, ali o paciente, ele chega, nós acolhemos, nós escutamos, né? E nós fazemos ali, né, uma investigação acerca daquilo que está acontecendo com ele. Né? Porque pensar no suicídio envolve vários aspectos. Então, qual que é o papel nosso? É também um papel que eu digo assim, que ele não é só com o paciente, né? É um papel que envolve também a família, porque muitas vezes nós temos que entender que ambiente que é esse que o paciente está inserido, é porque o ambiente, ele influencia muito também nesse comportamento. Então, ali, né, nós trabalhamos ali com ele, né, quais são as causas, qual é a história de vida dele, o que pode estar influenciando para que ele tenha esses pensamentos, né? E diante desse acolhimento, nós temos essa escuta terapêutica e nós deixamos com que o paciente fale, né? Porque muitas vezes o que ele escuta é que isso é uma frescura, você está querendo chamar atenção, né? Como a Liliane falou, quem fala não faz, né? E são muitos mitos. Muitos mitos. A verdade é que essa pessoa, ela está doente, ela está precisando de ajuda. E nós temos esse papel fundamental na vida dessa pessoa, assim como a família. Então, quando nós deixamos esse paciente falar, né, nós percebemos que, né, ele está falando, ele está colocando para fora aquilo que é difícil, aquilo que é dolorido para ele. E muitas vezes ele percebe na própria fala dele o que está acontecendo. Então, assim, o ouvir é muito terapêutico, e ele está se ouvindo, ele não está só nos ouvindo. E quando eu falei desse papel da família, é que muitas vezes nós precisamos ter acesso à família, aos familiares, às pessoas mais próximas desse paciente. Então, é nesse momento que nós conversamos com ele, nós explicamos da necessidade, né, de entrar em contato ali com as pessoas mais próximas, com as pessoas que ele confia, e aí fazendo esse contato, né, com a autorização dele ali, quando ele não está, né, com a vida em risco, porque quando ele está com a vida dele em risco, nós podemos ali fazer a nossa quebra do sigilo, que é somente assim que acontece, né, e entrarmos em contato com essa família, mesmo quando ele não autoriza, né, a única quebra do sigilo que nós temos é nesse momento. E assim, para quê? Para que a gente possa ajudar essa pessoa. E muitas vezes os familiares, eles têm esse papel fundamental. Porque nós estamos ali com o paciente 50 minutos, 1 hora, mas é a família que está com ele o tempo todo. Então, nós buscamos ter esse cuidado com o paciente, ter esse cuidado com a família, porque o paciente que chega até o consultório com as ideias suicidas, né, com essas ideações, né, ele também, né, tem uma família ali que está doente com ele. Então, nós precisamos, muitas vezes, acolher essa família, porque essa família, muitas vezes, ela não sabe como agir.
Ela não sabe qual é o papel dela ali, e a gente percebe assim, o quanto que é muito dolorido para todas as pessoas que estão envolvidas. Então, nós sabemos, né, que a pessoa, quando ela tem esses comportamentos, esses pensamentos, né, ela acaba envolvendo a família como um todo, porque ela se afasta, ela vai ficar muito sozinha, ela não quer falar, ela não tem mais o mesmo prazer que ela tinha nas coisas que ela fazia. Então, são sinais que nós podemos perceber, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo, né, é muito importante isso. Se você tem uma pessoa, né, próximo de você, na sua família, ou entre os seus amigos, que você percebe que essa pessoa ela já não está mais fazendo as mesmas coisas que ela fazia, né, que ela já não busca prazer nas coisas que ela fazia. Eu não estou dizendo nesse tempo de pandemia, nós estamos mesmo afastados, né? Então, nós estamos um pouco privados daquilo que nós gostamos de fazer. Mas eu não estou dizendo nesse momento, eu estou dizendo, né, como um todo. Então, se você percebe que essa pessoa está mais afastada, que ela está desacreditada, muitas vezes essas pessoas emitem frases que são muito significativas, como, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Essa vida não tem mais sentido, né? Se eu não tivesse aqui, eu não faria falta para ninguém, né? Nossa, se eu morresse, seria mais fácil. Muitas vezes, frases que, ao ouvir do outro, parece que é para chamar atenção e parece que não tem significado nenhum. Mas quando quando o paciente chega a emitir essas frases, é porque o sofrimento já está muito grande ali dentro dele. Então, ele está muito próximo, né, de realizar esse ato. Então, cabe a nós, né, como pessoas, como profissionais, né, ter esse cuidado. Né? O papel também que a gente considera muito importante, né, é o papel da doutora Rosana, né, que é o papel, né, do psiquiatra. Então, isso é uma das primeiras coisas também que a gente pergunta, né? Você está em acompanhamento psiquiátrico? Em alguns casos, a gente percebe que ainda não existe a necessidade naquele momento, mas, né, quando os pensamentos eles são constantes, isso já tem aparecido com uma frequência, nós orientamos, né, a procurar o psiquiatra, fazer o acompanhamento. Por quê? Porque a medicação, ela é essencial nesses casos, né? Ela vai estar medicada, ela vai estar acompanhada, ela vai ter o alívio, uma diminuição ali nos sintomas, porque ali na terapia, nós não trabalhamos com a medicação, o nosso papel, ele é um papel psicoterapêutico, nós vamos trabalhar com aquele paciente, quais são as causas, né? Qual é a história de vida dele, o que contribuiu para que ele estivesse dessa maneira, e junto ali encontrarmos, né, uma saída. O nosso papel ali é de ajudar esse paciente a encontrar a saída, ajudar esse paciente a ressignificar a sua história. E quando ele faz isso, ele consegue encontrar sentido, ele consegue fazer uma história diferente para tudo aquilo que ele está pensando. E é dizer para ele, sim, existe tratamento, sim, existe uma saída, você não está sozinho, né? Eu estou aqui com você. Hoje nós, na psicologia, temos esse papel, né, mais de poder estar mais próximo do paciente, né? Há muitos anos atrás isso ainda não era possível, mas hoje nós temos, e com a ajuda aí desses recursos tecnológicos, né, o WhatsApp e outras redes de contato, né, a gente deixa disponibilizado para que eles possam nos procurar. Então, assim, eu acredito que todos nós aqui, né, como pessoas, como profissionais, né, como um membro espiritual, como padre, né, nós estamos aqui para ajudar e dizer sim, né, nós estamos aqui para dizer sim para a vida. E como está escrito na camiseta da Liliane, né, que é uma camiseta que nós, né, fizemos para os eventos do Setembro Amarelo, que está dizendo, você é mais forte do que você imagina. Então, assim, eles são mais fortes do que eles imaginam. Nós somos mais fortes do que nós imaginamos. E estou aqui para dizer que podem contar conosco. Obrigada. Agora é o padre. Em primeiro lugar, boa tarde, é uma alegria imensa com vocês nesse bate-papo tão importante, né, sobre esta questão do suicídio.
E nessa perspectiva de acolher para prevenir, né? E eu acho bacana porque a primeira ideia, de fato, é essa, né? O suicídio, ele pode ser prevenido se nós formos capazes exatamente disso, que é o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Se nós formos capazes de acolher a dor do outro, né? Como bem lembrou a doutora Rosana, eu estou muito feliz de estar aqui, inclusive como sacerdote, como líder religioso, porque, inclusive, a Organização Mundial de Saúde diz que uma das medidas protetivas em relação ao suicídio é o fato da pessoa ter e professar uma fé religiosa, seja ela qual for, independente de ser católico ou não, seja qual fé for, porque a relação com a divindade te livra da sensação de solidão. Você se relaciona com um outro, né? Você se sente, te dá uma sensação de pertença a um outro, né? Um outro com um O maiúsculo. E participar de uma comunidade de fé, seja ela qual for, também amplia teus relacionamentos sociais. Quer dizer, cria laços afetivos, cria relacionamentos sociais, e todos esses são fatores de proteção ao suicídio. Mas eu queria, nesta 1h e 45 minutos que eu tenho para falar, porque falar pouco, brincadeira, estou brincando, trazer uma outra questão, que é um outro lado que eu penso que é importante, e um pouco a partir da minha experiência pessoal, né? Que é o lado das famílias dos sobreviventes de suicídio, quer dizer, as famílias que perderam entes queridos por suicídio, né? O meu pai morreu por suicídio, né? Então, o assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal e depois eu decidi estudar esse assunto, né? E o luto por suicídio, ele precisa também ser acolhido, até porque os estudos mostram um certo efeito de repetição, né? O suicídio não é transmitido geneticamente, né? A gente sabe disso, mas o ambiente, né? O ambiente familiar, a cultura familiar, né? Já falamos disso aqui. Muitas famílias que perderam pessoas por suicídio podem reproduzir o fenômeno, né? Então, o luto por suicídio, ele é um pouquinho diferente do luto comum. E eu queria só falar um pouco disso, dar essa contribuição também, né? Não tanto do âmbito da prevenção, mas no âmbito da pós-venção em suicídio, né? Acolher para prevenir a dor de quem fica. E por que o luto é um pouquinho diferente? Porque a morte ela fica sem sentido. Se no luto normal já é difícil você perder alguém que você ama, né? No luto por suicídio, isso é potencializado, porque o porquê daquela morte morre com a pessoa. O porquê, que é o que dá sentido à morte, as famílias, nós que ficamos, não temos, né? Esse porquê fica insepulto, né? E quero lembrar, né? Eu não vou me meter em ensinar Padre Nosso para vigário, porque diante de uma psiquiatra e de 3 psicólogas, né? Eu não vou me meter em ensinar Padre Nosso para vigário. Mas vocês sabem, eu acho que é importante quem nos ouve também, que no luto não vem só a tristeza, né? No luto vem outras emoções, né? Uma delas, a raiva, por exemplo, né? Então, são uma série de emoções que não são
são mais difíceis de serem elaboradas. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Schneidman, o Edwin Schneidman, que é o pai da suicidologia, e o Schneidman diz isso, né? Ele diz que ele vai chamar de princípio de suicidabilidade. Quer dizer, às vezes numa família onde o suicídio acontece em várias gerações, né? O fenômeno se repete em várias gerações. O Schneidman vai chamar de princípio de suicidabilidade. Muitas vezes por conta disso, porque o luto não é vivido nem elaborado. Então eu penso, as famílias não falam e pesa sobre o suicídio, esse assunto ele é tão tabu, as famílias não falam por medo de falar é tocar de novo na dor da ferida. E as instituições não falam para preservar sua imagem institucional. Então, pesa sobre o fenômeno do suicídio um pacto de silêncio, né, que é devastador, porque as pessoas estão morrendo. Por isso que é importantíssimo que a gente fale, né, que a gente tente desmistificar e que a gente... como a Regiane disse, e como a Liliane também, que a gente não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de fragilizar. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós, em algum momento da vida, necessitamos de apoio. Sempre haverá alguém, sempre há alguém que nos ama e que estará disposto a nos ajudar. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. E se o luto ele está fora de controle, ele fica exacerbado, se você percebe que, por exemplo, o luto, para você que está acompanhando a nossa live, se você percebe que o luto, você perdeu alguém, um ente querido por suicídio, e ele está atrapalhando a sua vida, o seu dia a dia, né? Então é hora de buscar ajuda. Então é hora de buscar ajuda terapêutica, é hora de buscar um profissional de saúde mental, psicólogo, o psiquiatra, porque ninguém precisa sofrer sozinho. Penso que outra coisa importante de dizer é que, a gente também já falou disso aqui, nesse tempo de pandemia, a gente tem que tomar um cuidado de não confundir isolamento social com distanciamento emocional. A gente pode estar isolado socialmente, mas a gente pode estar muito próximo afetivamente, né? A Regiane colocou isso bem. Hoje nós temos os nossos meios, a tecnologia toda a nosso favor. Então, não custa, né, mandar uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, dizer, oi, eu te amo, como é que você está? Quem não gosta de ouvir um eu te amo? Quem não gosta de ouvir, eu estou preocupado com você? Quem não gosta de verdade de dizer, você tá, de ouvir alguém preocupado de saber se a gente está bem? Então, não confundir isolamento social com distanciamento emocional. Enfim, acho que esse é o tema da nossa live. Eu acho que a gente pode e deve acolher, ter empatia pela dor do outro, nunca julgar a dor do outro, né? Nunca comparar a dor do outro. Mas por quê? Você está pensando em se matar por causa disso? Às vezes, para a gente que está de fora, parece uma banalidade, né? Mas para a pessoa é uma dor imensa, né? Enfim, então, acolher num sentido mais amplo, desde os pequenos gestos, né, de carinho, de afeto, né, até essa coisa que a Liliane falou da escuta qualificada, de você parar para ouvir o outro, sem julgar, sem condenar, sem despejar, inclusive, discurso religioso, sabe? Não,
não, isso é coisa do demônio. Porque, e com isso termino, a religião, ela tem esse fator protetivo, mas ela também pode ser mal trabalhada, ela pode ser um fator que desencadeia ideação, no sentido de que, por um julgamento religioso, né, a pessoa não se abra, né, ela se sinta julgada, ela não se sinta acolhida para poder partilhar a sua dor. Então, eu só queria trazer esses pontos e lembrar isso, né? É importantíssimo que a gente, eu gosto de brincar com as palavras, né? Que a gente seja cuidador, né? O cuidador é aquele que cuida da sua dor para poder cuidar bem da dor do outro. E Deus é cuidador. Ele sempre cuida da nossa dor, porque nos ama. Porque quem ama de verdade sempre cuida. Nossa, que lindo! Você falou muito bem, né? Quanta riqueza de informação, né, temos aqui nessa live hoje. E eu penso que tudo isso que foi falado, tudo que tem sido colocado, né, essa questão de ter empatia, essa questão de amar o próximo, essa questão de conseguir ter um olhar para o outro, passa pela gente ter um olhar pela gente também, né, como o padre falou, de ser cuidador, né, de se cuidar também, faz muito sentido isso. E uma coisa que é muito pertinente no trabalho da parte emocional de quem está passando por sofrimento é falar sobre ressignificar as nossas dores, né? Todos nós podemos sofrer, todos nós temos questões emocionais, não existe quem não sinta nada, né? E as nossas emoções, elas podem nos levar a muito crescimento. A gente pode nos fazer pessoas muito mais saudáveis, né? Pode levar a gente a ir além. Só também que muitas vezes, quando a gente não trabalha as nossas questões emocionais, quando a gente não entra em contato, quando a gente não quer ressignificar, né, nós adoecemos. Só que a gente tem medo da dor, né? Porque a dor pode nos fazer crescer, mas a dor também pode nos fazer paralisar. Só que, num contexto terapêutico, como foi falado, é aprender a lidar com a dor. É aprender a trazer a dor de uma maneira a ressignificar. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Viktor Frankl, vocês devem conhecer, né? Que é autor de um livro muito bom, que eu até indico, acho muito bom, que chama Em Busca de Sentido. E ele esteve nos campos de concentração, ele é um psiquiatra, né? Era um psiquiatra judeu, e ele fala muito sobre atribuir sentido ao sofrimento. E isso é saudável. Quando eu consigo passar por um momento de sofrimento e eu consigo atribuir um sentido a ele, eu consigo sair saudável diante de uma situação. Então, assim, todas as nossas situações, sejam elas aparentemente pequenas ou não, né? Mas as minhas dores, elas podem me fazer crescer. Então, assim, a pessoa que está passando por uma ideação suicida, que tem uma depressão, ou que ainda não tinha manifestado, né, nenhum transtorno aparente, ela pode estar passando por uma situação onde ela não vê crescimento sozinha. Então, ela precisa de outra pessoa, nós precisamos uns dos outros para crescer. Né? E essa riqueza de relacionar, né? As pessoas têm muito medo de relacionamento, né? Quando a gente diz relacionamento, eu digo relacionamento no geral, né? Que relacionamento eles nos fazem crescer e crescer muitas vezes dói, né? Que relacionar tem a parte muito difícil de se relacionar, porque o outro vai te frustrar, mas também pode te ajudar a ser curado. Relacionamentos curam. Né? E quando a gente fala de um trabalho profissional, a gente fala de relacionamento também. Né? Desenvolver um relacionamento saudável profissional e relacionamentos têm poder de curar. Né? Eu acho isso muito bonito. Né? E isso é muito importante a gente falar, que a pessoa que está passando ou passou esse pensamento na cabeça dela, existe possibilidade dela ressignificar. E cada vez que a gente ressignifica alguma coisa na nossa vida, a gente abre possibilidade para a gente estar mais saudável, né? E quando a gente está mais saudável, a gente pode ajudar outras pessoas a serem curadas, né?
E é muito importante falar sobre isso, né? Todas essas falas que foram ditas aqui, né, são muito reflexivas, faz a gente refletir, né? Faz a gente querer, pelo menos eu, faz a gente querer crescer, né? Querer ouvir o outro, né? Querer se compreender. Eu queria, sim, perguntar para abrir mais uma vez, né, para Liliane, para Regiane, para a doutora Rosana e o padre Lício, né, vocês querem falar mais alguma coisa? O que vocês acham, né? Querem pontuar alguma coisa do que foi falado aqui? Porque foram assuntos muito ricos, né? Eu gostaria. Larissa, tem algumas perguntas? Pode falar. Larissa, só tem algumas perguntas? Ah, tem pergunta, Lili? Você tem pode perguntas. falar? Tem algumas perguntas que a gente tem que colocar. Sim, mas Tá, a doutora Rosana pode falar primeiro, aí depois a gente vai respondendo. Ouvindo a fala do padre Lício, eu lembrei de uma cena de um filme que chama O Vendedor de Sonhos, que no primeiro, que é do Augusto Cury, né? Que na primeira cena de diálogo, o rapaz está tentando se matar, né? E a pessoa que chega para acolher diz a seguinte coisa: ao se matar, não é só a você que você mata, né? Você estará matando todas as outras pessoas que, de uma certa forma, estão envolvidas afetivamente com você. Então, nessa questão do luto familiar, né, o quanto é importante também que seja trabalhada a questão da responsabilidade e da culpa, né? Porque vários sentimentos vão surgir no luto, e um dos sentimentos que são extremamente pesados para os familiares é a culpa, né? Porque, a princípio, como o padre mesmo disse, né, cada um tem as suas razões, e as razões morrem com o indivíduo, né? Mas fica aquele questionamento, né? O que eu poderia ter feito para evitar que isso tivesse acontecido, né? Então, é uma questão que precisa ser trabalhada, porque na ideação suicida, todo o trabalho é consciente, mas o ato suicida em si, você pode ter ali um estreitamento da consciência. Então, nesse momento, o indivíduo não pensa na família, não pensa nos filhos, não pensa no emprego, não pensa em nada. Ele só está querendo uma solução para aquilo que está fazendo ele sofrer, né? Então, isso eu acho extremamente importante, porque às vezes as pessoas que ficam, elas sofrem porque elas se sentem responsáveis, né, de uma certa forma, por não ter percebido, por não ter acolhido e por não ter tomado as providências cabíveis, né? Então, era isso que eu queria complementar, né? É muito pertinente. E em relação à questão do suicídio se repetir em famílias, né? A gente tem que ver que, a princípio, alguns transtornos mentais mais graves estão relacionados com o suicídio, e eles têm uma questão genética importante, né? Que não é uma coisa hereditária, não é obrigatório que isso passe de pai para filho, mas, dependendo do ambiente que esse indivíduo vive, ele pode manifestar, sim, essa patologia, né? E pode desenvolver o transtorno mental que o familiar apresentou no passado, tá? Então, isso é um dos fatores de risco que nós buscamos na nossa entrevista, né? Eu não pude falar de tudo porque o tempo era curto, né? O assunto é um assunto muito importante, tem muita coisa a ser dita, talvez a gente tenha que fazer uma outra live para a gente conseguir abordar o assunto todo. Tá? Obrigada pela fala. Tem as perguntas aí para responder. Doutora Rosana, isso que a senhora acabou de falar dos fatores de risco vai de encontro com essa pergunta aí. Vocês acreditam ser o alcoolismo e as pessoas que se drogam ter suicídio a longo prazo? Então, minha irmã que está perguntando. Olha a carinha dela, igual a minha. Vocês querem responder ou querem que eu responda? Pode responder. Ok. O alcoolismo, o alcoolismo e a dependência química, ele é uma entidade nosológica à parte, né? Ele entra dentro da lista de transtornos mentais. Mas, para aquela pessoa que tem consciência de que o que ela está fazendo está sendo algo contra aquela tendência instintiva, que é o
o que nos faz com que a gente preserve a vida, com que a gente que a gente queira nos manter vivos, eu acredito que sim. Em alguns casos pode ser, tá? Porque às vezes o dependente químico, seja por álcool ou por outra substância, quando ele recebe o apoio e ele é motivado de uma forma interessante, ele ressignifica o uso da substância e ele muda. Mas a gente percebe que algumas pessoas não vão mudar. Né? E para essas pessoas que têm algo ali que está fazendo com que ela siga usando a substância, a gente chega a questionar assim, será que em algum momento essa pessoa não está querendo uma morte lenta? Né? Assim como aquela pessoa que se expõe a esportes radicais muito perigosos, né, que enfrenta a morte de uma forma muito agressiva, né, com riscos, né, a gente pode perceber que há uma ideação suicida ali, inconsciente, mas que pode haver. Eu penso também, né, que dentro das coisas que a gente... Eu só queria... Pode falar, Padre. Eu acho que sim também. Eu concordo. E para responder para a Cida, só um pequeno dado, né? Volto para o Schneidman, que é o pai da suicidologia. Ele diz que todo processo autodestrutivo é um processo suicida inconsciente. Então, às vezes a gente pensa logo, mas eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, sabe o diabético que a gente tem lá na casa da gente, o avô, a avó da gente, que se empanturra de doces? Por exemplo, para o Schneidman, esta pessoa, inconscientemente, está num processo de autodestruição, né? De extinção, neste sentido, de extinção da própria vida. Então, Cida, só para complementar a resposta da sua irmã, é assim, que eu usaria a minha tentar complementar a resposta de um psiquiatra. Mas, enfim, mas só para complementar, eu sou muito brincalhão, já deu para perceber, né? Só para complementar, assim, então, para o Schneidman, todo processo autodestrutivo, ele é um processo suicida inconsciente. E a gente interrompe, como bem disse a doutora Rosana, quando, de fato, a gente ressignifica ou procura ajuda ou interrompe esse processo. É interessante tudo isso também, que a parte de vícios, todos os vícios, eles têm a ver com um vazio afetivo, né? Então, toda vez que eu deposito o meu vício, eu me deposito no meu vício, eu estou escondendo um vazio afetivo. Por isso, a importância de se conhecer, porque um vício como o alcoolismo, né, como o abuso de droga, é um vício mais visível, né, e mais falado hoje, mas existem outros comportamentos, como o padre falou, que são autodestrutivos, mas tem a ver com algo que eu não estou lidando comigo. Então, aí também a importância de você se conhecer, se cuidar, para você também poder cuidar bem dos outros, né? Eu acho válido falar isso também. Temos mais uma pergunta aqui, né? Que Ana Cecília Francischini. Minha cunhada. Coisa boa. Falou... Eita, minha família está me prestigiando aí. Olha, isso é ótimo. O Senhor falou uma palavra muito banal nos dias de hoje, a empatia, né? Falando, né, comentou do que o Senhor falou, né, Padre? Realmente a empatia hoje tem sido uma palavra banal, como ela disse, porque tem faltado, né? Eu acredito que seja nesse sentido o comentário, né? Com certeza deve ser nesse sentido mesmo, né? Assim, eu sinto que a gente vive, de fato, numa sociedade muito egóica, muito egocêntrica, onde a gente está sempre muito preocupado com a gente mesmo, com as coisas da gente. E é difícil este processo mesmo. E eu quero chamar a atenção, porque tem um mito aí, né? Que é esse mito de a gente se colocar no lugar do outro. Isso é impossível de fazer. A gente nunca consegue se colocar no lugar do outro, né? A empatia, na verdade, para usar uma linguagem religiosa, né, é você ter compaixão, quer dizer, você ter paixão com, quer dizer,
ser solidário à dor do outro, né? E eu penso que isso faz toda a diferença. E só para terminar, também para falar disso, e essa é uma característica, por exemplo, que nessas grandes tragédias, nós, como povo brasileiro, temos. Nós somos um povo muito solidário. Nós somos... É até contraditório, né? No dia a dia, nós somos muito egoístas, eu costumo brincar, né? Metrô, estação da Sé, 6 horas da tarde para entrar no metrô. A única coisa que você não vai ver é empatia. Quer dizer, empurra, vai. Eu tenho que entrar e os outros que se lasquem, que se dane. Né? E, por um lado, nós temos essa característica. Por outro lado, como povo, né, a gente tem uma cultura grande de solidariedade, de fraternidade, tanto assim que agora, né, pelo país inteiro, tem muitas entidades fazendo campanhas de arrecadação de alimentos e muita gente colaborando, muita gente sendo solidária, profissionais, né, os profissionais de enfermagem, os médicos, os profissionais da área de limpeza, enfim. Então, também há muita solidariedade. Eu penso que acolher para prevenir na área de suicídio, que é o nosso tema, é fundamental e importantíssimo a gente dar este passo de sair de si e ter compaixão, ver a dor do outro, ter compaixão da dor do outro e ajudar o outro a cuidar da sua dor. É importante, complementando o que o Padre Lício falou, a importância dos grupos terapêuticos, né? Porque ali você se vê refletido no outro, né? E você vai conseguir absorver aquilo que cabe em você, do que o outro está falando, né? E hoje a gente estimula também para as pessoas que estão muito voltadas para si o trabalho voluntário, né? Porque é exatamente uma forma de você parar de se enxergar e você sair desse momento egóico e enxergar o outro, né? A maneira como ele está vivendo e como você pode interferir socialmente, né? Para ajudar aquela pessoa ali. E isso traz uma melhora muito grande da capacidade de resiliência do indivíduo, né? Isso é uma coisa que a gente estimula bastante, né? Assim como tomar sol para quem está deprimido, como fazer atividade física, faça um trabalho voluntário, né? E é importante que você se vê refletido no outro, né? Se colocar no lugar, eu concordo, padre, que realmente é complicado, até porque cada dor é única, né? Mas a gente precisa dizer o que não lembro se foi a Liliane ou a Regiane que falou, olha, eu estou aqui para te ouvir, para te entender, né? E assim como o senhor também falou, não para julgar, né? Para entender o que se passa aí dentro, qual é esse sofrimento que te trouxe, né? Até a mim, né? E às vezes fazendo isso, né, doutora, a gente pode encontrar sentido, atribuir novos propósitos, né? Porque quando a gente passa por uma crise, é hora da gente rever os propósitos e os sentidos, né? E certas atividades, elas podem trazer para a gente sentidos novos, né? O que é muito saudável. Muito saudável. O papel da crise é despertar a mudança, né? Sim. Então, e essas mudanças não precisam ser mudanças negativas, né? A gente pode trabalhar isso com essa pessoa. Sim. Né? É trazer a responsabilidade da sua própria vida, né, para si mesmo e a sua saúde para si mesmo, né? Só que para você ser responsável pela sua própria vida, você tem que estar saudável, né? Sim. Eu queria colocar uma coisa, entender que a empatia, né, não significa que nós nascemos empáticos, né? Então, se de repente a gente perceber assim, nossa, será que eu não tenho empatia? Mas é entender que a empatia ela pode ser desenvolvida, né? Nós estamos num processo de mudança durante toda a nossa vida. Então, se eu não percebo essa característica em mim, e eu sei que isso é importante, que isso me faz falta, eu posso desenvolver isso. É o ser sensível à dor do outro.
Eu gosto muito de pensar sobre isso. Quando eu sou sensível àquilo que o outro está sentindo, né, eu não me coloco no lugar dele, né, como o padre falou, porque é muito único, mas eu consigo entender o que ele está sentindo, eu consigo compreender o que ele está sentindo, e eu vejo que isso é muito rico para o outro. Quando o outro olha para mim e ele entende que eu estou envolvida, que eu estou com aquela escuta ali acolhedora, né, que eu tento entender realmente aquela dor que ele está sentindo, né, isso fica mais leve para ele. Né, e isso é algo que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né, desenvolver essa empatia cada vez mais. E o quanto que nós somos carentes disso, o outro é carente disso, né? Então, assim, é algo que nós podemos, todos os dias, quando nós acordarmos, né, pedir isso, né? Nossa, que eu consiga ser empático, aquele que vai estar do meu lado, aquele que eu vou encontrar hoje, né? Porque a vida, ela coloca pessoas do nosso lado, né? Às vezes nós estamos andando na rua e percebemos, né, que aquela pessoa, ela está com um olhar mais triste, né? Então, quando eu sou sensível, eu consigo compreender, eu consigo entender, eu consigo alcançar essa pessoa de forma diferente. E o profissional, ao fazer isso, está trabalhando as suas próprias sinapses neuronais. Você está fazendo uma neuroplasticidade diária, né? Transformando o seu cérebro em coisas boas, em coisas positivas. Isso é muito bom. É uma excelente dica. Eu acho que, para complementar, nós deveríamos falar também do trabalho do CVV, né? Que é um trabalho de escuta, que é um trabalho gratuito, né? Que as pessoas podem acessar pelo 188, que é um trabalho voluntário, onde tem voluntários treinados para ouvir 24 horas, pessoas que precisam, né? Que não é só na questão do suicídio. O pessoal do CVV está ali para acolher a dor, a alegria, e qualquer horário que você precisar, você entrar em contato com o número, que é 188, ou também pelo site deles, que eu acho que é cvv.org, não tenho certeza, mas é um bom lugar para se ter um apoio, né? Além dos grupos, do acompanhamento terapêutico, o CVV faz um trabalho excelente. E tem vários sites também que trazem materiais sobre a prevenção, sobre como acolher, como ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento. E acho que também é importante a gente ressaltar a questão de que não é a pandemia que vai aumentar o número de suicídios, né? Pode ser um gatilho para isso. Mas as pessoas, se elas se cuidarem mais, isso pode ser que a gente consiga vamos dizer, diminuir, né? Se as pessoas se cuidarem mais, ficarem mais atentas à sua saúde emocional, nós podemos melhorar esses números, né? Ou não tê-los, diminuí-los, né? E nós estamos recebendo vários elogios nos comentários. Eu vou colocar alguns aqui. Que legal. Que joia. Amanda. Amanda, minha querida Amanda, amiga. ela... Beijo, Amanda. Falando que é um exemplo de solidariedade. Tem uma pessoa aqui que elogiou a fala do padre, que é a questão de que você não precisa, o que a gente está falando aqui, né, durante a live, que você não precisa sofrer sozinho. Você pode pedir a ajuda, né? Cadê? Agora eu não acho. Mas pode ir falando, viu, gente? Enquanto eu procuro. Eu queria falar do CVV que você comentou. É um recurso bem antigo, tá? Da época do telefone, que ainda era discado ainda, né, padre? Você lembra? Eu acho que é só eu e você que lembramos do telefone discado aqui, desse grupo. E o grupo que é selecionado para os voluntários do CVV, ele é escolhido com muito critério, tá? E eles têm uma responsabilidade muito grande, são plantões, e é uma coisa fantástica, assim, a resposta, né, em relação a essas demandas, ajudam realmente. Entraria ali, sim, na rede de apoio que a gente colocou, tá? Tão importante quanto nossos telefones disponíveis, né,
e tanto quanto a família, os amigos, a igreja, o grupo social que esse indivíduo frequenta. Uhum. Sim. Aí, padre, um elogio para o senhor. Uhum. Flávia. Pode falar. Bom, gente. Obrigado de poder ter dito uma palavra que você guarde no coração, porque eu penso que o segredo fundamental da vida é isso, né? O segredo fundamental da vida é esse. E aí falo do ponto de vista não só como ser humano, como pessoa, mas como sacerdote também, como líder religioso também, né? O sentido da vida é amar, e a gente tem que amar a si mesmo para amar o outro e para amar a Deus. Um pouquinho, vou ser indiscreto e fofoqueiro. Um pouquinho antes da live começar, a Larissa estava mostrando para nós o filhinho dela, né? Vocês não viram, perderam. Foi antes da live começar, né? E eu me chamou a atenção exatamente isso, né? O olhinho brilhando da Larissa, olhando para o filhinho dela. Quer dizer, é isso, quer dizer. E eu penso que a dor emocional, as dores da alma, elas são muito doídas, porque as pessoas, a gente não as vê. É diferente de um osso que quebra, né? Que você vê a dor de alma, a gente não vê. E quando a gente fala de acolher, quando a Regiane fala da empatia, quando nós falamos, a gente está falando, na verdade, disso, né? É poder amar, acolher, amar a dor do outro. Porque, na verdade, o que cura, o que salva, o que dá sentido à vida é amar e ser amado. Se a gente não amar e não for amado, a nossa vida, a vida humana não tem existência. E os grandes sofrimentos, não só emocionais, mas sociais, humanitários, tal, tá nisso, tá na falta da cidadania, está na falta da dignidade respeitada, está na falta do amar o outro como ele é, e não do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Que joia, né? Bom, gente, apesar de estar muito produtivo, muito bom... Liliane, acho bom você falar, porque se deixar o microfone aberto... Estamos encerrando a nossa live. Queria agradecer a todos, né, o padre, obrigado pela disponibilidade. Doutora Rosana, muito obrigada. A senhora fez muita diferença. Eu que agradeço. Minhas amadas amigas e colegas, Viviane e Regiane, obrigada, viu? Que prazer, que gostoso estar aqui. E a gente se coloca à disposição, a você que está assistindo, a nossa clínica está aberta para você, nós estamos disponíveis para ajudar, conte conosco, né? E em breve teremos mais. Tá bom. Obrigada a todos, um abraço. Oi? Larissa, vamos só deixar para cada um dar a última palavra, se alguém quiser agradecer e tudo mais, para a gente poder encerrar, pode ser? Claro, claro. Quem vai começar? Eu já comecei, gente. Obrigada, viu? Foi um prazer, viu? Que eu vou te colocar na tela. Obrigada, gente, por acompanhar a nossa live. Foi um prazer. Obrigada a todo mundo que participou. Sempre edifica muito participar disso, né? A gente é muito edificado, né? Então, eu agradeço muito, muito obrigada e me coloco à disposição para quem precisar. Eu também quero agradecer o convite, né? De início eu fiquei um pouco resistente, que eu não gosto muito, mas confesso que foi bem legal e estou feliz de ter participado, estou feliz de ter conhecido o padre Lício, foi um prazer, e de estar com vocês, meninas, e quero também me colocar à disposição, né, para quem possa precisar, né,
O nosso trabalho é esse e a gente fica feliz em poder ajudar, tá? Obrigada, boa tarde a todos. Agora sou eu. Eu estou muito feliz de ter participado com vocês nesse momento, que foi muito rico. Eu agradeço todas as pessoas que comentaram aqui, eu agradeço os elogios, e se precisar, a Clínica Plenamente está totalmente à disposição de vocês. Eu agradeço o Padre Lício, foi um prazer estar aqui com o senhor, agradeço a doutora Rosana e as minhas amigas de trabalho, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos, né? Dizer que é um privilégio estar aqui, um privilégio ter falado sobre esse tema tão importante, né? E reforçar o que as minhas colegas de trabalho já disseram, né? Nós da Clínica Plenamente estamos, né, à disposição de vocês. Acompanhe a nossa página pelo Facebook, pelo Instagram, que ao longo do ano nós fazemos, né, vários eventos, várias palestras voltadas para esse tema, né? E obrigada a todos, obrigada, padre, obrigada, doutora, né? E que possamos estar em outros momentos juntas. Liliane, a live vai ficar salva? Sim. Eu também queria agradecer muito, obrigado à Clínica Permanente, a vocês, meninas, por terem me convidado, meninas com todo o respeito, né? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, com a doutora Regiane. É sempre uma alegria muito grande participar dessas lives, porque a gente sempre aprende. A gente acha que a gente vai ensinar alguma coisa, mas no fundo, a gente aprende. Obrigado por a gente ter podido, nesta tarde, partilhar saberes. Quer dizer, aprender muita coisa e ensinar um pouco daquilo que a gente tem. Eu também me coloco à disposição, estou à disposição de vocês. Foi uma alegria imensa estar com vocês nessa tarde. Deus abençoe a vocês todos. Amém. Obrigada a todos. Falhou. Tchau, abraço. Fiquem com Deus. Tchau, até mais.